Seja muito bem-vindo, você que está aí, nesse momento, escutando novamente o podcast Pode Crer, da Pastoral do NASP, e nós estamos aqui para falar sobre um tema extremamente cabuloso. Hoje nós vamos falar sobre igreja, mas não simplesmente sobre o conceito de eclesia ou outras coisas que você vai descobrir por aqui, mas a gente vai se aprofundar para a gente entender se nós somos ou nós fazemos parte, como que funciona todo esse processo. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, assina o sininho lá, aperta os negocinhos todos importantes que você precisa apertar aí para estar tudo certo. Mas a gente já vai começar aqui apresentando as pessoas que estão aqui. Alguns você conhece, outros são cara nova, e se prepare para conhecer esse pessoal. Tá aqui na minha frente alguém que pode se apresentar também. Pastor Zanin, de novo aqui. É um prazer estar com vocês, viu? Excelente. Pastor Robson. Que legal, Pastor Eulifo. Gostei do extremamente cabuloso. Mudou. Cabulosíssimo. Tá vendo? Pastor Robson daqui, e nós temos também agora uma presença feminina no nosso meio. Isso é extremamente importante. Fale seu nome e da onde você vem para cá. Oi, pessoal, sou a Carol e vou estar na capelania do ensino superior. Olha aí! Recebendo, Receba! estreando Olha aqui. só, seja bem-vindo. Já tá Carol. se preparando e, gente, estamos todos aqui e a gente começa falando sobre esse tema que é igreja. E a minha primeira pergunta é, igreja é uma coisa que ela surge um conceito que surge somente no Novo Testamento, ou existe uma lembrança ou a possibilidade de uma continuidade com aquilo que já foi colocado no Antigo Testamento, nessa ideia de povo de Deus ou esse tipo de coisa? O que vocês podem nos trazer já de ideias sobre esse início da palavra igreja? Por que está olhando pra mim? Não, é para qualquer uma pessoa aqui. Eu não acho olho que para a você pergunta porque era é pra sempre... você, então. Se a gente for pensar no conceito amplo de igreja como congregação ou como ajuntamento de pessoas sob a perspectiva divina para que algo seja cumprido, você tem uma igreja que perpassa o tempo. Então a gente vai ver a primeira construção mais sólida disso quando Israel se junta no Sinai. E ali é uma congregação. E Deus está especificando o juntamento. Obviamente que o projeto começa com Abraão, porque Deus, quando chama Abraão, ele já chama Abraão com a intenção de ter um povo. Então lá, no início de Gênesis, logo após a Torre de Babel, Deus chama Abraão e a promessa é muito legal. Ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E fala de um povo abençoador, com um propósito ali. E a gente vê pela construção, olha aí os filhos de Israel. No Sinai, ali, e a frase de Jesus para essa igreja no Sinai, ele fala, porque toda a terra é minha, vocês vão ser nação de sacerdócios, nação santa. Há uma exclusividade de alguém para uma função, que é levar a verdade de Deus, a salvação no povo. No Novo Testamento, você tem uma outra configuração. É óbvio que você percebe uma coisa diferente, mas ele percebe uma coisa diferente, para mim, é mais evidente que o que está diferente é a mudança de fase do mesmo projeto. E isso dá para ser percebido no Novo e no Velho de um projeto só. Mas aí a gente olha para o Novo Testamento e Jesus ele faz uma declaração que muitas pessoas elas vão usar essa declaração de uma maneira diferente. A declaração de igreja que Jesus faz. Ele olha para Pedro e num processo que ele está conversando com Pedro lá em Mateus 16. Obrigado por ter falado daqui. Lá, isso, Mateus 16. Em Mateus 16, Pedro ele fala com Jesus e ele fala que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cordeiro de Deus e o responde como esse Salvador. E aí nesse momento, Jesus ele começa a falar. E aí, quando ele está falando sobre isso, ele fala lá em Mateus 16, no verso 18, ele diz assim, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui começa uma ideia sobre a realidade de igreja mesmo. Jesus, ele usa a palavra igreja, ele usa a palavra igreja aqui, falando que tem uma pedra que vai ser a base disso tudo. Só que aqui existem problemas que surgem a partir dessa perspectiva aqui. O que a gente pode entender disso aqui? A pedra aqui está se referindo a quem? Ou a Bíblia já deixa isso muito claro ao longo do texto bíblico, o que é pedra, quem é pedra, e para a gente entender qual que é a base dessa igreja que vai estar sendo construída dali em diante daquilo que Jesus está falando. Vamos falar E aí? primeiro o que não é? Eu acho que é importante. Vai lá. Pra depois falar do que é. Tá. Existe uma compreensão religiosa de que naquele momento Jesus estava instituindo Pedro como o primeiro pilar da igreja, e a partir dali viriam outros pilares dentro de uma
perspectiva da igreja cristã. Uhum. Essa compreensão ela é bastante comum no meio religioso cristão universal que nós temos hoje, Uhum. mas olhando para as características do texto, a gente percebe que não é disso que está se falando. Então é bom deixar claro primeiro do que não é. A igreja não é Pedro, Uhum. tá? E o que é, então? Aí eu vou deixar para os meus amigos aí me ajudarem. É isso aí. E aí? O que é? Começa e não termina, é isso? A Carol tá ali quietinha, só observando aqui, só olhando pro lado e pro outro e tá falando, o que eu tô fazendo? O que esse povo aqui... Mas vamos aí. E aí? E aí, Robson? E aí, Carol? A gente tem no Antigo Testamento a expressão Kol Israel, né? Uhum. Todo Israel. E quando a gente para pensar em isso que o Robson colocou como ponto de partida, o Sinai, congregação, a gente olha, então, para o significado de eclesia, que é a assembleia. Uhum. Então, a gente tem ali, no Sinai, o povo se reunindo, se estruturando e Deus formando o livro. Porque cada religião que se mantém até hoje, da antiguidade, eles têm um livro. Os Uhum. muçulmanos, o cristianismo, o judaísmo. Então, Deus vai estruturando esse livro, esse povo. E eu acho que a palavra que a gente tem que ficar é povo. Uhum. Igreja, povo, pessoa. Então, esse povo está se estruturando no Sinai. Aí vem Kol Israel para todo o povo. Inclui Caleb, inclui Raabe, inclui Ruth. E aí, quando Jesus vira e fala, Pedro, você é a pedra. Ele está falando assim, de agora em diante, esse todo o povo, você vai guiar esse povo, que é o que vai acontecer ali no livro de Atos, Uhum. quando ele começa com aquele sermãozão, Uhum. e ele vai ali, de certa forma, ser um dos cabeças da igreja do primeiro século, Uhum. e ele vai escrever as cartas, e no Novo Testamento Paulo vai dizer, né, que Cristo é a pedra angular da igreja. E aí a gente começa a perceber, então, que existe uma mudança aí. Uma mudança justamente que é muito claro, desde o início até o fim, que essa pedra, ela vai ser trazida como a base, e essa base referencial vai ser Cristo, é isso? O uso do termo pedra, rocha, ele não é tão amplo, ele não dá tanta margem de Uhum. interpretação. Porque Sim. pedra e rocha, quando o escritor bíblico está falando, ele está dizendo uma coisa só. Uhum. É a firmeza nas afirmações e na crença. Por exemplo, quando Jesus contou a parábola do construtores, ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é alguém que está firmado sobre a rocha. Então, estar firmado sobre a rocha é a certeza de uma crença. Uhum. É a prática da crença. É a vida sob uma confissão. E o que aconteceu quando Pedro falou isso é muito interessante, porque Jesus começa a conversa perguntando o que as pessoas estão dizendo sobre o que eu sou. Uhum. E as pessoas dão um monte de explicações. E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja se fundamenta nessa confissão, Essa verdade. que Cristo é a encarnação de Deus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não há missão, não há propósito, não há nenhuma explicação para a existência da igreja sem a entronização de Cristo sobre ela. E agora vamos voltar para o Sinai. Quando Israel se vê como congregação ali e vai para Canaã, ele vai a partir de um Cristo que se entroniza sobre eles. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Quando a igreja ela vai para ganhar o mundo, a partir do Pentecostes, num Cristo que se entroniza sobre a igreja e dispensa o Espírito. Na dispensação, não digo que nós recebemos. Uhum. Aqui Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Que Jesus está falando assim, a igreja inteira está fundamentada sobre essa realidade. Sim. E é interessante que ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ele já de cara declara a igreja militante. Ele já fala que é a igreja e fala que a igreja existe por causa da guerra. E isso é extremamente interessante. E aqui a gente olha para 1 Coríntios 3:11 e deixa muito claro isso também, essa ideia de falar. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto. E esse que é posto é quem? Que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é esse alicerce. Ela é a fundamentação de toda a verdade, é toda a estrutura, é o centro de toda a Bíblia. Há uma sequência muito boa para a gente pensar na lógica de compreensão a partir do que Deus revela. Nós só compreendemos quem é Deus através de Cristo. Tudo começa com a teologia. Da teologia a gente vai para a cristologia. Mas a gente não compreende a missão separando disso. Então, depois que você entendeu quem é Deus, entendeu quem é Cristo, e obviamente você entende quem é Deus através de Cristo, nós precisamos compreender a missão.
Não se compreende a missão sem saber quem é Cristo. É pela lógica de quem é Cristo que a gente entende a lógica de como a missão existe. E não se entende igreja sem compreender a missão. Quando eu inverto essas circunstâncias, eu fico sem entender nada. Se eu entender de igreja sem entender de missão, é porque eu não entendo nada de igreja. E se entender de igreja ou de missão sem entender de Cristo, eu não entendo nada de nenhuma outra coisa. Então, isso é importante. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se essa compreensão for danificada, todo o restante vai estar danificado também. Agora, quando eu entendo Cristo, eu entendo missão, já comecei a entender a igreja. Legal. E queria falar? Eu ia só ser repetitivo com outras palavras. A construção, ela precisa ter uma ordem. Sim. Se você vai construir qualquer coisa, ela precisa ter uma ordem. A gente já falou que o fundamento é Cristo Jesus. E se isso não acontecer, tudo mais que as pessoas dizem que tem a ver com igreja, não vai acontecer. Então, as coisas precisam acontecer na ordem dos passos que elas foram para ser feitas, porque é assim que Deus o quis, tá? E aí também eu lembro que no Novo Testamento a gente tem várias ilustrações para falar de igreja. E isso me faz pensar que Deus quer que a gente amplie um pouco mais a nossa visão de igreja, tá? Então ele cria assim ilustrações, a igreja como noiva, a igreja como a cidade santa, uma igreja como uma família. Ele vai trazendo outros termos, outras linguagens para mostrar a importância disso. Hoje em dia a gente corre um risco muito grande, vendo a realidade do mundo que nós vivemos, de querer viver uma religiosidade desegrejada. Não sei se existe isso, tá? E esse é um problema muito sério, porque as pessoas querem um compromisso com Deus, mas não do relacionamento que eu tenho com meu amigo em relação a Deus. Mas calma aí. Como o Robson colocou, se a igreja está fundamentada em Jesus, a consequência disso é missão. Missão não acontece sem relacionamento. Então, a gente tem essa mania de querer desmembrar e a gente vai atrapalhar a religiosidade para nós e para os outros também. Então, essa compreensão ela precisa ser bem explicadinha e a gente consiga viver de maneira correta, tá bom? E pegando isso Legal. que o Henrique falou, algumas pessoas elas acreditam, por diversas razões, porque se magoou, porque se chateou, que a experiência cristã ela vai desaguar numa experiência solitária. Quando, na verdade, é o oposto. A Bíblia aponta para uma direção oposta. A experiência cristã, ela deságua numa experiência com pessoas. E é o que Paulo traz. Vós sois o corpo de Cristo. Então, nenhuma parte é dispensável desse corpo. Então, se você que está ouvindo esse podcast e acha que você é dispensável, dá para viver aqui sozinho em casa, assistindo culto em casa sozinho. De boa, online, feliz. Não, meu amigo. Isso não dá para aumentar a importância disso. Nós, e aí eu vou correr o risco que o Zanin se precaveu, é repetitivo, mas é empolgante ouvir isso. Mas a repetição é parte da educação. Parte, né? Tu as inculcarás aos teus filhos. Exatamente. Nós seguimos uma divindade única, mas se apresenta para nós como comunidade. Deus é uma comunidade. E ele cria o ser humano como uma comunidade. Ele não fez um ser humano. Quando lhes chamou Adão, ele criou um ser humano dentro do outro. Há uma lógica pesadíssima nisso, porque quando Deus criou o homem, Eva já existia em Adão. Cara, ele reuniu os dois. Ele reuniu, porque ele já criou no mesmo momento, cara. Ele tem um jeito comunitário de ser. Olha os mandamentos, qual dele fala assim, você com você mesmo? Não tem nada sobre o seu relacionamento contigo. 10 mandamentos e todos é o outro. Tudo, tudo. Em essência, quando fala aquele que não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor, amor não existe sem relacionamento. Não consigo perceber amor sem haver uma outra pessoa. Não existe vida saudável em relacionamento com Deus, ou usando o termo cristão, sem comunidade. Tá. E agora, olhando para a comunidade, tem uma ideia que alguns trazem e que existe também, a ideia de igreja, mas igreja entendendo essa parte de povo, corpo. Surge a ideia de que todas as pessoas necessariamente, somente que estão dentro da igreja, serão as pessoas que vão estar realmente fazendo parte desse povo de Deus, desse call Israel, porque aí a gente começa a perceber que existe essa ideia de uma igreja visível e invisível, e como que a gente vai olhar para essa jogada agora, entendendo que é necessário sim fazer parte de uma comunidade?
Mas a base dessa comunidade, ela vai estar no quê e, ao mesmo tempo, olhando para essa estrutura. Existe, então, essa ideia de que, em algum momento, existirão pessoas que serão parte dessa igreja, como desse Colo Israel, mas é o invisível e não especificadamente de um lugar, de uma placa. Posso dar um passo anterior Tá. nessa pergunta? Tá bom. A gente chega nela. Beleza. Uma coisa que a gente ouve muito, quem tá vivendo vida religiosa há muito tempo já deve ter ouvido o que é a igreja, daí o povo responde, a igreja sou eu, a igreja é você. Já ouviram isso na igreja? Um monte de vezes. Uhum. Biblicamente, a resposta correta é a igreja somos nós. Não existe eu ou você. Então, essa ideia do coletivo, ela precisa acontecer. Uhum. E isso é tão sério que, por exemplo, já que eu tô... Quem tá ouvindo, eu tô com uma garrafa na mão. Quem tá assistindo tá vendo. Boa. Colocando ela no centro da mesa, Que é uma gracinha. a ideia, de uma garrafa, gracinha. diga-se de passagem. Obrigado. E aí o que acontece? Supondo que nós queremos nos aproximar de Cristo e que Cristo está aqui, ao nos aproximarmos de Cristo, a consequência é nos aproximarmos uns dos outros, a gente fica próximo, tá? Então aí, tendo essa compreensão, indo para esse ponto, existe uma igreja correta, existe uma igreja errada? Bem, perante a Bíblia existem princípios de uma igreja verdadeira, e isso é importante de ser estabelecido, Uhum. tá? Você perguntou quem faz parte, se é uma igreja específica ou não. Uhum. Isso tem a ver não com o nome de igreja, mas com as características bíblicas daqueles que estão se aproximando de Cristo e querem fazer a vontade de Cristo. Uhum. Quando ele fala, se vocês me amam, guardam os meus mandamentos, já tem um indício aí. Existem outros indícios que a gente precisa conversar para saber o quem ou o que, quais são os conteúdos que fazem parte de uma igreja verdadeira Uhum. e quem são essas pessoas que participam de um movimento que tem a vontade de fazer a vontade de fazer a vontade de Deus. Foi muito redundante, né? Desculpa. Não, mas entendi. Tá? Eita aí. Há uma expressão bíblica que é povo santo. Uhum. E ele não vai usar isso só uma vez. Santo é distinto, separado, com propósito. Uhum. O contrário de santo na Bíblia, nem sempre o contrário de santo é pecador, ímpio no sentido moral de ato. Sem propósito já não é mais santo. Isso é real num princípio de Gênesis. A terra era sem forma e vazia. E mesmo que haja alguma coisa naquela terra, Deus olha para uma terra em que há elementos geológicos, a água, a escuridão, e ele fala, é sem forma e vazio, e luta contra isso. E usa a expressão do criar do nada em uma coisa que tem lá. Mas o que ele faz? Ele vai distinguindo, separando para que haja propósito. E no final, no sexto dia, está tudo distinto. A água já está separada da terra. A luz está separada da escuridão. Ele vai distinguindo. E o homem nasce dessa forma. O homem feito do pó da terra, há um elemento que vai fazer Adão, mas ele é terra. Quando Deus dá forma para ele e enche agora e dá propósito. Dá propósito para as questões. O nosso processo de salvação, ele segue a mesma lógica. Ele nos distingue, nos separa. Você e eu estávamos junto com todo mundo, fazendo o que todo mundo, então ele nos distingue no propósito. Isso é uma relação de santidade. Uhum. A igreja, ou a santidade, ou eu ser um fiel estudante da Bíblia, cheio de boas vontades, sem distinção, eu tenho pouco alcance. Uhum. Quando Jesus, ele fez, e tem dois textos que se destacam, estou com a Bíblia aberta em João 10, verso 16, assim, eu ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Sim. Ele está afirmando uma realidade de que nem todos os que são dele estão juntos. Uhum. Isso é real. Ele fala, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e ele vai dar uma outra realidade. Elas ouvirão a minha voz. Ovelha só obedece voz de pastor quando ela conhece e se relaciona com ele. Portanto, há alguém que se relaciona com ele, que reconhece a sua voz e reconhecerá um comando. E ele diz, e haverá então um rebanho e um pastor. Então é um propósito divino de que haverá uma reunião de todos os fiéis e todos os que se relacionam com ele no mesmo lugar. Uhum. Então a gente pode distinguir aqui e didaticamente dizer que existem duas igrejas no mundo e essas duas estão divididas em dois grupos. Uhum. Existe uma igreja verdadeira, visível, Uhum. e Jesus está dizendo para o seu povo visível aqui, que você bate o olho em algum lugar e a terra e todos os povos da terra são atraídos a ela. Uhum.
desde as experiências de Abraão, de Salomão, de Davi, o povo de Israel no Antigo Testamento, as coisas extraordinárias que acontecem, que atraem os povos assim, como a igreja hoje que se levanta com nome, com placa, com instituição e com formas. A Bíblia que está na minha mão só está na minha mão porque institucionalmente ela foi construída. Você tem uma Bíblia aí, se você pagou R$20 na sua Bíblia, ela não aconteceria sem uma igreja. Não tem como. Se os missionários chegarem em algum lugar, isso não acontece sem igreja, porque tem que ter uma organização para isso. Mas existe também uma que você bate o olho e fala assim, cara, isso é palhaçada isso aqui. E tem hora que você olha para a Bíblia, olha para a igreja, olha para a Bíblia, olha para a igreja e fala assim, Jesus e vocês não estão falando a mesma coisa. Há uma igreja falsa, uma instituição religiosa falsa no decorrer da história, que ela é visível e ela age como agente do mal, fazendo coisas que pessoas más sozinhas não fazem. Ao mesmo tempo, existem pessoas falsas dentro da instituição verdadeira, como existem pessoas verdadeiras dentro da instituição falsa. Certo. O que Deus faz? Em um momento ele fala, eu vou unir os grupos. Sim. Então há sim. E ambos são importantes. Hoje, tem o que aconteceu no tempos bíblicos. Jó não fazia parte do povo de Israel. Ele era da terra de Uz. Só que... E aí agora surge, então, uma necessidade da gente olhar para essa igreja visível e entender qual que é o propósito dela, então. E entender a ideia de o que significa, então, um conceito que às vezes a Bíblia vai trazer, que é justamente a ideia de um remanescente, de um povo que surge com um propósito peculiar e específico. E aí é isso que a gente começa a desenvolver agora nesses momentos aí. Entendendo que existe essa igreja visível, qual que é o propósito, qual que é a missão dela, onde ela inicia e ao mesmo tempo sobre esse conceito de que nos momentos finais existe um remanescente, um povo que tem mensagens específicas e coisas desse tipo. E aí? E aí, Carol? Vai lá. Vamos lá. Tudo que é visível é para sinalizar, né? É para sinalizar, é para apontar, é para direcionar. Então, se Deus tem esse povo que é visível, Deus está apontando para algum lugar, para alguma realidade. Em primeiro lugar, Deus está falando assim, existe um povo. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, ou quem está ouvindo, quando a gente está em um lugar que todo mundo pensa muito diferente. Eu não estou falando só de peculiaridades, eu estou falando que é o oposto de quem você é. E aí você vê isso na experiência com adolescentes, que eles falam assim, eu detesto ser igual. Mas eles se vestem igual. Eles comem, o que um come, o outro come. O que o outro veste. Aí no final tá todo mundo com o mesmo tênis, mesma roupa, mesmo tudo, mesmas músicas, mesmo tudo. Essa experiência de pertencimento, que a psicologia chama de pertencimento, todo mundo tem. E a gente também tem o elemento transcendental, que é o espiritual, que todo mundo tem também. Então não adianta eu acreditar que eu vou viver uma vida com Deus sozinha. Eu preciso entender que Deus está sinalizando aquele povo para que eu faça parte dele. Porque aquela sensação de, poxa vida, você também pensa como eu? Então também tem tudo isso que eu sabia que eu não sabia sozinho. Deus quer dar essa experiência pra gente. Essa experiência de família, de corpo, de igreja, de um cuidando do outro, um amparando o outro, um todo sendo guiado pelo mesmo pastor. Essa experiência, ela é real. E Deus aponta para esse povo, para que esse povo aponte para a Bíblia, para os princípios que ele quer chamar a atenção, mas também para a realidade de que existe um corpo saudável, um corpo de Cristo que você não está sozinho. Aqui tem lugar para você também. Extremamente legal. Isso, e quando a gente olha para o início, né? Lá quando a gente vai para Jesus olhando para os discípulos, ele vai olhar para esse corpo novo que ele está olhando, ele ora por eles, ele fala que essa unidade vai fazer com que as pessoas conheçam quem ele é através dessa unidade do corpo, mas aí ele manda eles fazerem alguma coisa. Eles falam. E aí eu leio com vocês Mateus 28:18, diz assim, então Jesus, aproximando-se deles, disse, foi-me dada toda a autoridade dos céus e da terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Há umas distinções, né? Você usou uma expressão algumas vezes aí do remanescente. O remanescente é aquele que permanece, aquele que fica, mesmo que seja um pequeno grupo, é aquele que não deixa a corda estourar, que mantém a linearidade ou a coesão do processo todo. Há, nesse texto de Jesus, nesses 3 versículos, há umas realidades sobre a igreja. Primeiro é a que a gente começou a falar sobre Pedro. Ele começa
falando sobre a igreja, a comissão da igreja, dizendo sobre a autoridade dele, sobre tudo que existe. E se não há essa autoridade sobre tudo que existe, não há igreja. O segundo, ele fala de que essa unidade, esse propósito da igreja existe. A igreja existe por causa do propósito, e de fazer discípulos. Então, a igreja não adquire uma missão quando surge. Existe a missão, e a missão gera a necessidade de uma organização. Então, o soldado existe por causa da guerra. Então, está ali ela e fazer discípulos e a missão de batizar. Mas há um elemento também no verso 20, ensinando-os a guardar. Então, há uma missão institucional organizada de ensinar, mas há uma relação inquebrável entre o povo e a obediência aos mandamentos. Uhum. Porque a missão dela é ensinar as coisas que Deus nos ordenou. E é por isso que lá no livro de Apocalipse ela se destaca e se distingue na sua legitimidade em aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos. Porque ela nasce para fazer isso, para ensinar os mandamentos. E ela ensina os mandamentos primeiro sendo o testemunho da própria guarda. E da relação que diz. E tem uma coisa muito interessante ali. Os que guardam os mandamentos de Deus, no primeiro texto diz, e tenha fé em Jesus. Uhum. No livro de Apocalipse. Porque a missão da igreja é dizer que a única forma de salvação é por meio da graça em Cristo Jesus. E eles, no livro de Apocalipse, perseveram acreditando. Quando todo mundo apostou em se salvar por outro meio, a igreja continua dizendo isso. Porque toda vez que você se propor a ser alguém que guarda mandamentos, você vai se propor ao risco de quebrá-los. Eu faço uma piada aqui. Quanto mais você crê, mais chance de incoerência você vai correr. E quando você declara uma fé, tem gente que fala assim, eu não gosto dos crentes porque crente ele é tudo falso e incoerente. Mas se você nunca confessou nada, você está imune a ser incoerente. Agora, eu tenho 28 chances por dia de ser incoerente. Eu declaro a minha crença, então eu me coloco essa vulnerabilidade. Portanto, tem que acompanhar a fé em Cristo que perdoa os meus pecados. Porque os meus pecados são mais expostos do que os dos outros. Então, e um último elemento disso, os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus, é a relação de que Deus tem um canal de comunicação com a sua igreja. Isso é marca dela. Quando Deus quer falar alguma coisa para o mundo, ele o fala através do seu povo. Ele pode falar de muitas maneiras, mas ele sistematiza e organiza a sua informação a partir do seu povo. Então, é uma relação de comunicação. Tem o testemunho de Jesus, ele é uma marca de que Deus confirma o seu propósito em se comunicar com o mundo através daquele povo por meio da palavra profética, do conteúdo da pregação. E aí um elemento maravilhoso que o Robson até citou em algum momento. A autoridade de toda é de Deus, tudo. E a quem ele quer dar autoridade? Ele confiou nessa terra a autoridade à igreja quando ligada a ele. E isso tem força, tem poder de missão, de propósito, de tudo isso que a gente está falando até aqui agora. Uhum. Então, a igreja alicerçada na pedra que a gente falou no início, na pedra de esquina, na pedra de tropeço, que é Cristo Jesus. Na pedra de tropeço não, mas na de esquina. Não, ele não tem aquele texto de Pedro que ele se coloca como pedra de tropeço? Tem também. Que Jesus, cai sobre ela esmagada. Deu eu um medinho vou agora. mostrar, eu vou mostrar pra vocês. Eu até achei aqui, ó. Vamos ler. Ó, ele O apresenta... cara armou pra mim, né? Não, vamos. Vai lá. Ó, 1 Pedro, capítulo 2. Antes daquele texto clássico que ele fala, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Jesus, aqui ó, apresenta, vocês também estão sendo, verso 5 do capítulo 2, utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para quem não crê, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço. Pedra e rocha de ofensa. É. Por que que Jesus se torna pedra de tropeço? Para aqueles que não creem. Uhum. Então, é uma compreensão de dois lados aí. Enfim, agora eu esqueci onde eu tava. Puxa, me desculpa. Não, tá tudo bem, mas pelo menos foi clarificado esse negócio. É, né? Porque pedra de tropeço é uma... Jesus um como termo pedra de forte, tropeço né? É um termo pesado, viciado, né? É. Mas pode ser também. Então,
essa compreensão da autoridade, que é o que eu estava dizendo, ele confia a autoridade sobre a igreja. E se Jesus é o centro, a hierarquia, a institucionalização, essa questão visível que a gente apresentou, ela é super importante que a gente tenha algum tipo de vínculo com ela, porque Deus vai falar conosco através desse processo. E é interessante, porque muitas vezes eu não estou a fim de ouvir algumas coisas. Mas quando eu me coloco, eu sento e vou aprender da palavra de Deus junto com os meus amigos, junto com as pessoas que têm os mesmos objetivos do que eu, Deus vai lá dar um puxão de orelha, um dia eu tô melhor do que o outro, eu dou uma ajuda, o outro dia ele vem me ajudar, o outro dia nós dois estamos bem, então vamos pra fora porque a gente tem uma missão a cumprir, percebe? Então é nesse relacionamento que Deus vai mostrando e se revelando também. Nesse relacionamento, em comunhão, em comunidade. Sim. E aí eu entro num ponto pra gente ir pros momentos finais. É justamente a pergunta agora pra gente olhar pra realidade daquilo que a gente vê ao nosso redor. Vamos imaginar e vamos pensar em jovens ou pessoas que elas estão dispostas a conhecer essa igreja visível, a entender sobre essa igreja visível, a participar junto. Só que aí nesse processo que ela entra e em contato com essa outra comunidade, ela vai entrar em contato com outras pessoas, só que com outras pessoas que também estão buscando esse mesmo Cristo, esse mesmo Deus, essa mesma base. Só que no meio de tudo isso, ela encontra incoerências no meio desse espaço. Afinal, todos seres humanos. Mas nesse processo ela olha e fala assim, pera, eu tava tranquila conhecendo a Jesus separado, só que agora eu entendi que vai desaguar na comunidade. Só que a minha comunidade, quando eu desago nessa comunidade que segue a verdade, que vive a verdade, eu tô encontrando incoerências nesse meio termo. Então agora, qual que é olhando para a estrutura de igreja, olhando para o meu papel, como que essa pessoa deve entender o papel dela dentro desse espaço? Não como espaço de abandono, mas como espaço de olhar e falar o que eu posso fazer no meio desse espaço. Qual que é a minha função como comunidade agora? Dela olhar e falar assim, beleza, eu tô entrando dentro de uma comunidade, tô entendendo que existem incoerências, mas agora olhando para isso, o que eu vou fazer a respeito disso? É uma pergunta que eu coloco para vocês aí. Casca grossíssima. Cara, se você chegar numa igreja e ver um monte de gente hipócrita, um monte de gente incoerente, um monte de gente insensata, e tem bastante mesmo, relaxa com isso, porque mesmo que tenha muito, sempre vai ter um espaço para você também. Excelente. Então as vagas de incoerência não estão todas preenchidas. Você pode entrar nessa igreja que tem um espaço para mais um incoerente. Sim. Porque se você encontrar uma igreja perfeita, você entrar nela, você estraga ela. A gente tem umas manias, às vezes herdadas historicamente, de imaginar as instituições espirituais como alienígenas. E não é. Deus não desumaniza as pessoas. O evangelho, ele se encaixa como combustível de eu caminhar na minha humanidade. E a gente pode... a santidade não é desumanizadora. É diferente. Abraão, quando subiu o monte com Isaac, era um ser humano, um pai em intenso sofrimento. Ele não subiu o monte cantando. Ele estava angustiado. Ele é um ser humano ali. Você olha para a vida dos homens da Bíblia, a vida dos homens da Bíblia é uma vida de luta. E no final você conclui o seguinte: nós somos seres em um fracasso e uma falência ao nascer. E adentrar a uma igreja é, antes de qualquer coisa, aceitar Jesus, uma admissão do próprio fracasso. Um batismo não é um atestado de competência, muito pelo contrário, é você ali depositando o seu CNPJ, dizendo quebrei, eu não consigo. E outras pessoas que já estão lá dentro fizeram isso antes de você. Sim. Então é um monte de fracassado que se junta para que Deus se glorifique nas nossas incoerências e imperfeições, porque o grande nome de destaque não é Pedro, que era incoerente. Sim. Mas o que Pedro fez na sua história? Nada. O que está em questão não é o que Pedro faz, mas é o que Deus é capaz de fazer com pessoas sobre nós, com pessoas como nós. Então, se você olha assim e você já tem uma percepção e conseguiu ver incoerências dentro da igreja, é porque o Espírito Santo já está agindo sobre os seus olhos. Então venha. Porque um pouco das coisas que eu não consigo fazer, eu vou conseguir fazer com você. Sim. Isso que o Robson falou, acho que ele falou no sentido mais amplo, na igreja amplo. Mas a gente pode pensar também no contexto de igreja micro, porque tem um episódio entre Paulo e Pedro, em Gálatas, que Paulo fala assim: cheguei lá, eu estava com os galácios, e vendo Pedro, eu lhe resisti na cara. Porque Pedro
tem o episódio com Cornélio da circuncisão e tal, ele entende que os gentios vão fazer parte do povo de Deus e tudo mais, só que quando ele chega lá com os incircuncisos, ele quer fingir que ele não sabe de nada, e aí Paulo fica chateadíssimo. Quando a gente chega numa comunidade específica agora, eu estou dizendo, e talvez você não se sinta bem, você não foi bem recebido, ou te olharam torto, troque de comunidade. Mas não abra mão da sua fé por um lugar que você não se sente bem. Imagina se Pedro passa a frequentar o lugar ali que os galácios estão. Não ia dar certo. Tinha que ser Paulo. Então Deus tem um lugar para cada um de nós. Um lugar onde a gente vai ser acolhido, onde a gente vai se sentir bem. Mas não existe comunidade perfeita. Então você tem que encontrar a comunidade que você vai suportar os seus defeitos e eles vão suportar os seus também. Rapidinho. O lugar da gente ver as incoerências é dentro dessa comunidade religiosa. Se Deus está e Ele está à frente, e Ele é o parâmetro e a perfeição, então é onde vai surgir, pipocar, e onde vai ficar mais nítido. Eu vou conseguir enxergar mais os meus problemas, os meus defeitos e das pessoas que estão ao meu redor. Então, se você está vendo muita incoerência e muito problema dentro da igreja, é porque você está no lugar certo. Porque é ali que a gente vai ver essas coisas, sabe? E esse não deve ser o nosso foco, né? Uhum. E aí vem o ponto. Muitas vezes nós estamos dentro dessa comunidade, mas a gente fala que o nosso propósito é Jesus, mas nem sempre é. E aí a gente precisa relembrar e consertar essas questões dentro de nós, e se a gente perceber isso nos nossos amigos, quem está no nosso entorno, a gente é responsável por isso também. Então, eu vi uma frase, agora só colocando em outras palavras, se a gente não está envolvido de repente ou preocupado com a salvação de alguém, provavelmente a nossa não esteja acontecendo. Então é uma coisa muito séria. A gente precisa pensar nessa transversalidade das relações e como que isso afeta a nossa espiritualidade, o nosso contato com Deus, sabe? A intimidade é um microscópio. É a lente da intimidade que amplia as bactérias da existência. Uhum. Todo mundo de longe é coerente. Igreja envolve intimidade. Você chama as pessoas de irmãos. De perto, os defeitos são ampliados. Uhum. Há uma questão que a Carol falou aqui que é importante, né? Que é você precisa procurar um espaço onde você possa expressar a sua adoração livremente. E você tem que levar isso a sério. E você tem que estabelecer pela Bíblia os critérios para que você faça seus julgamentos. Porque pode ser que você esteja se afastando por um critério não bíblico. E é o seu ego que está sendo confrontado. Uhum. E se for só o seu ego que está sendo confrontado, não viaja. Você vai ser tentado a mudar o mundo, a se adaptar ao seu jeito. Então, enfrente os confrontos também. Procure um espaço de expressão de adoração livre para você, do seu jeito, expressar a adoração. E haverá um para você. Sim. Mas use a Bíblia como critério avaliativo. Essa é a questão. Então, a verdade é aquilo que vai motivar e é aquilo que vai levar e guiar os passos. Então, a comunidade que se busca é a comunidade justamente que busca e que guarde a verdade e não os próprios pensamentos ou as próprias ideias. Então, se baseie ao olhar para a comunidade na verdade que a palavra de Deus coloca para gente. E aí, como uma música diz, você vai ser um pequeno povo muito feliz. Essa é a ideia. Por quê? Porque Cristo veio nos salvar, mas breve nos irá buscar. Então, que você possa olhar para a estrutura, olhar para a sua vida e olhar para essa possibilidade de encontrar essa comunidade, de entender a verdade baseado na Bíblia e entender que existe sim a contribuição de você ajudar outros na caminhada e ao mesmo tempo de você ser ajudado nessa comunidade, nessa igreja que juntos estão buscando fazer a vontade de Deus e caminhar nessa jornada da vida de acordo com a vontade dele. Um abraço para você, se liga no próximo episódio. Estamos aí, um abraço, pessoal. Valeu. Pode dar um abraço aí, pode dar um tchau aí. Tchau, Tchau, galera. gente. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Isso aí.